Bem, meus irmãos, vamos à nossa mensagem desta noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos encerrar o capítulo 2 hoje, lendo a carta à igreja em Tiatira, né? E nós estamos aí numa série de mensagens com um título geral, quem tem ouvidos ouça, né? É uma expressão presente, especialmente nas 7 cartas aqui que nós estamos estudando, as 7 cartas às igrejas de Apocalipse, que é a parte inicial do livro de Apocalipse, é a primeira visão que João tem no livro. Nós já estudamos 3 igrejas, estudamos a igreja de Éfeso, estudamos a carta à igreja de Esmirna, estudamos a carta à igreja de Pérgamo e hoje vamos à carta à igreja em Tiatira. Convido você então a abrir a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29, esse é o trecho mais longo, né? É o trecho mais longo das cartas, né? Não é a perícope mais longa que nós estudaremos, a perícope mais longa a gente já estudou, que foi lá a visão de Jesus, né? Ou logo a primeira visão que João tem de Jesus. E agora nós vamos estudar aqui essa carta que dentre as 7 cartas é a mais longa delas. Então acompanhe a leitura. O texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça, enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, e se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela de todas as igrejas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fala conosco nessa noite, abre os nossos ouvidos, quem precisa te ouvir. Nós desejamos ser aqueles que ouvem o Espírito falando à igreja. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seguindo aquele nosso roteiro padrão, primeiro eu quero chamar a sua atenção para a palavra-chave dessa igreja. Desde a última mensagem, nós chamamos a atenção que eu gostaria que os irmãos guardassem sempre uma palavra-chave associada a cada uma dessas igrejas. No caso aqui da igreja de Tiatira, eu quero que você guarde a palavra-chave tolerância. Tá? Tolerância é a palavra-chave que nos remete aos ensinos referentes a essa igreja. Então, fazendo aqui uma introdução geral sobre o contexto da igreja, o contexto cultural, histórico e político dessa cidade, para que você entenda um pouco do que está acontecendo e o porquê Jesus Cristo fala essas coisas e se apresenta da forma que se apresenta a igreja de Tiatira. Primeira coisa que você precisa entender é que Tiatira, das 7 cidades citadas, das 7 igrejas, é a menos relevante, é a cidade menos importante de todas elas ali. E a sua grande importância é apenas que ela era um centro comercial e ela abrigava muitas guildas de comerciantes. Guildas de comerciantes basicamente seriam associações de comerciantes, algo parecido, mas não exatamente a mesma coisa que as nossas cooperativas modernas, tá? Essas guildas de comerciantes, elas davam vida à cidade, elas basicamente controlavam a cidade, inclusive os quarteirões da cidade eram divididos dentre essas guildas, né? Então a guilda dos sapateiros controlava o quarteirão 1 até o quarteirão 4, a guilda dos tintureiros controlava do quarteirão 5 até o 10, e assim por diante. Então a cidade era fatiada, era dividida em diversas dessas guildas. As mais importantes eram a guilda de tintureiros. Daí se você prestou atenção no texto bíblico,
lendo o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, ele encontrou uma mulher chamada Lídia, que é a primeira convertida registrada pelo texto bíblico lá na Ásia Menor. A Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura é um tecido preparado, tingido. Lembre-se que nesse momento aqui não tem as fábricas de tecidos como nós temos nos tempos modernos. Tecidos tingidos eram um material caro, era um material que era muito comercializado e era muito caro. Então Lídia era uma vendedora de púrpura, e Lídia era de Tiatira. A origem dela é a cidade de Tiatira. Ela muito provavelmente vem desse contexto, tá, de participação dessas guildas comerciais. Uma outra informação importante sobre Tiatira é que tinha baixa presença de judeus. A igreja não sofre perseguição dos judeus lá em Tiatira. O grande problema que a igreja enfrenta em Tiatira é a questão da relação dos crentes com essa estrutura de divisão da igreja, ou melhor, de divisão da cidade por meio dessas guildas. Por quê? Cada uma dessas guildas comerciais, ela tinha um deus patrono, tá? Então, por exemplo, a guilda dos vendedores de púrpura, dos comerciantes de púrpura, o deus patrono dela era, de repente, Apolo, né? Apolo é um deus importante aqui para essa cidade. Então, normalmente nas reuniões dessas associações, onde eles decidiam as questões comerciais, também aconteciam cultos em homenagem aos seus deuses patronos. E esses cultos em homenagem aos seus deuses patronos, na maioria das vezes, em sua grande maioria, ou acabavam em consumo de alimentos oferecidos aos ídolos, ou ainda em prostituição cultual, que nós já comentamos que era algo comum que acontecia nos cultos pagãos do mundo antigo. Então havia lá algum tipo de orgia cultual que acontecia, e muitas vezes os cristãos se viam ali numa situação complexa, porque a sua fé lhe impedia de participar daquilo, mas ao mesmo tempo, se eles não participassem das guildas, se eles não se envolvessem com os cultos aos deuses patronos, as guildas expulsariam eles da sua estrutura comercial, e eles então enfrentariam problemas financeiros, enfrentariam problemas de sustento, porque se você não fizesse parte de uma guilda, você não poderia comercializar o produto ou o objeto do qual aquela guilda estava responsável ali. E aí o que acontece? Surge uma senhora, uma mulher aqui que é chamada pelo texto de Jezabel. Nós vamos ver que esse não é o nome dela, tá? Esse é uma referência a um personagem do Antigo Testamento, a uma personagem do Antigo Testamento. Essa mulher se dizia profetisa, e ela começa então a se apresentar na igreja, a se introduzir na igreja. E aqui um ponto importante para você entender que no período neotestamentário, enquanto o Novo Testamento não é fechado, não é reconhecido pela igreja como um todo, os 27 livros do Novo Testamento, era muito comum que na igreja houvessem profetas e profetisas, pessoas que recebiam algum tipo de revelação espontânea do Espírito Santo, e então passavam essa revelação à igreja. Lembre-se que as mulheres são autorizadas a profetizar nos templos, o apóstolo Paulo fala disso lá nas cartas aos Coríntios, e então era comum haverem profetisas e profetas, homens e mulheres, que espontaneamente durante os cultos traziam algum tipo de revelação. Nós entendemos, a gente vai ver isso ao longo do livro, com um pouquinho só, a gente não vai se adentrar muito nesse assunto, isso é um assunto mais para as cartas apostólicas, para as cartas paulinas, mas de qualquer forma, o que nós entendemos? Nós entendemos que com o passar do tempo, à medida que o cânon bíblico vai se fechando, essa função do profeta espontâneo dentro do culto, ele começa a perder a sua importância primordial, porque nós já vamos ter o texto revelado, nós vamos ter a vontade de Deus revelada em texto, seja nas cartas ou seja no Antigo Testamento, juntando tudo para ter um conteúdo só. Então, à medida disso, nós entendemos que nos dias atuais, essa função do profeta passa a ser exercida pelos pastores, pelos pregadores, no sentido de que eles acessam ao conteúdo já revelado e transmitem à igreja. Mas no tempo antigo, no tempo neotestamentário, era muito comum que pessoas se levantassem e trouxessem uma profecia para a igreja, alguma espécie de revelação. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá também aos Coríntios que os profetas têm que ser provados, eles têm que ser testados. Então, normalmente essas pessoas se levantavam no culto, traziam algum tipo de profecia, algum tipo de revelação,
e depois a igreja aprovava ou não aquela revelação. O problema aqui de Tiatira é que essa mulher começa a se levantar, começa a trazer uma profecia estranha, e a igreja não julga essa profecia, a igreja não avalia essa profecia, e a igreja, ainda que estivesse consciente do que o que essa mulher pregava era contrário ao que eles já haviam aprendido, a igreja vai tolerando a presença dela no meio da igreja, e esse tolerar dessa herege no meio da igreja vai gerar problemas sérios para a igreja, e esse é o grande problema, é o grande dilema de Tiatira, é saber até que ponto nós devemos nos envolver com a cultura do nosso tempo e até que ponto nós devemos tolerar aqueles que trazem algum tipo de profecia que é estranha ao texto bíblico ou à revelação bíblica. Vamos seguindo aqui o roteiro do texto, nós vamos verso a verso ou pelos grupos de versos aqui, seguindo aquela ordem que as cartas nos apresentam. Primeiramente, Jesus Cristo se apresenta e a sua apresentação nos traz algumas informações. O texto diz no verso 18, na apresentação de Cristo, a característica de Jesus, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Então Jesus se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Quando Jesus se apresenta como Filho de Deus aqui, o que ele está fazendo aqui é uma direta confrontação com o Deus patrono da cidade. O Deus patrono da cidade é Apolo. Apolo é filho de Zeus. Zeus, comumente na cultura grega e na religião grega, é chamado de Deus Pai também. Então Jesus aqui se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus. Não é Apolo, o Deus ali que é venerado pela cidade, tá? De uma maneira geral. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. E ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo é uma referência à onisciência de Jesus. Nós já falamos disso lá no começo, no início das nossas mensagens, quando estudamos ali no capítulo 1, a descrição, a visão de Jesus, né, a visão que João tem de Jesus. Então, os olhos como chama de fogo está dizendo para nós que Jesus Cristo é aquele que sabe todas as coisas. Seus olhos penetram em todo lugar. Os seus olhos, por saberem todas as coisas, por ver todas as coisas, ele pode julgar todas as coisas com maestria, com perfeição. O julgamento de Jesus é justo, é puro, é reto, é perfeito. Por quê? Porque ele é aquele que tudo vê, ele é aquele que tudo sabe, ele é aquele de quem ninguém pode esconder nada. Isso é importante guardar essa informação, porque mais para frente nós vamos ver que alguns aparentemente estavam tentando esconder a sua relação com a profeta herege, com a profetisa herege que havia no meio da igreja. Então, nesse sentido, os olhos que tudo vê, os olhos como chama de fogo, nos dão essa informação. Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Tiatira, dizendo: igreja de Tiatira, não esconda nada de mim, porque eu sei todas as coisas. Eu posso ver todas as coisas, eu sou onisciente, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, eu sei de todas as coisas. Ele ainda se apresenta como os pés semelhante ao metal que brilha, e aqui o metal que brilha é uma referência ao bronze. Em Tiatira também havia uma guilda de manipuladores de bronze que faziam equipamento militar para o exército romano, e o bronze é um metal que, se bem polido, ele brilha de forma muito reluzente. E então Jesus Cristo diz: eu sou aquele que tem os pés como metal que brilha. E a ideia dos pés como metal que brilha dá a ideia de firmeza, da ideia de poder, da ideia de força, de soberania, daquele que não vacila, porque os seus pés são fortes, seus pés são estáveis, eles são feitos de um metal poderoso, do mesmo metal que é utilizado pelos soldados em guerra. Então, o que Jesus está dizendo a essa igreja? Eu sei todas as coisas, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, e quando eu vou, eu não tropeço, eu não vacilo. Quando eu for na direção de vocês, eu não vacilarei, porque meus pés são fortes, meus pés são rígidos, meus pés são estáveis. E eu julgarei vocês com retidão, com força e com justiça, porque eu sei todas as coisas. Então Jesus faz a sua apresentação, e uma igreja que passava por uma situação desesperadora, saber que Cristo não apenas conhece todos os aspectos da nossa existência, como também é aquele que vem para julgar retamente, sem vacilar,
traz uma sensação de alívio, de esperança e de segurança para essa igreja. Então nós passamos ao verso 19, onde começa Jesus Cristo a falar dos pontos fortes da igreja de Tiatira. Então no verso 19 nós temos ali Jesus Cristo falando das qualidades da igreja. Ele vai dizer: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Novamente Jesus apresenta sua onisciência, seu conhecimento geral de todas as coisas. Ele diz: conheço tuas obras. Cristo sabe o que a igreja está fazendo. Não adianta a igreja achar que está fazendo alguma coisa e que Cristo não está vendo. Cristo vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece as obras da igreja. E Tiatira aqui é interessante porque ela é um contraste de Éfeso. Enquanto Éfeso, todas duas são duas igrejas que Jesus Cristo olha para elas e diz: conheço tuas obras. Tanto para Éfeso como para Tiatira, Jesus Cristo se apresenta dessa forma: conheço tuas obras. Enquanto Éfeso foi uma igreja extremamente rígida em relação à doutrina e que não aceitou que os hereges se plantassem no meio dela, ela expulsou os hereges, ela expôs os hereges, ela se manteve rígida doutrinariamente, mas em compensação era uma igreja fria, era uma igreja que não amava os seus membros, era uma igreja em que os membros não viviam uns com os outros, não se relacionavam, não se preocupavam uns com os outros, faltou-lhe amor, né? É uma igreja que não tinha amor. Enquanto Éfeso era rígida doutrinariamente, mas era uma igreja fria e apática em relação aos membros, em relação ao corpo, Tiatira era o contrário. Tiatira era frouxa doutrinariamente, mas era uma igreja extremamente amorosa, era uma igreja extremamente envolvente, as pessoas eram bem recebidas, era uma igreja que amava, que vivia uma vida de comunhão uns com os outros. Jesus Cristo diz: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Então, por duas vezes, Jesus Cristo fala de amor, fala de serviço, porque era uma igreja que amava, era uma igreja que servia uns aos outros, mas era uma igreja frouxa doutrinariamente, era uma igreja que tolerava os hereges no seu meio. Então é uma igreja que paradoxalmente era fervorosa, mas ao mesmo tempo ela era doutrinariamente fraca, ela era frouxa doutrinariamente. Outra característica interessante é que, embora ela fosse uma igreja frouxa doutrinariamente, era uma igreja que crescia, era uma igreja que estava andando, a sua história de vida não era igual ao tempo de início. O texto diz que sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, ou seja, era uma igreja que estava crescendo. E isso é interessante para nos chamar a atenção, porque nós às vezes temos uma espécie de padrão de igreja perfeita. Qual é uma igreja perfeita? Uma igreja que é rígida doutrinariamente, é uma igreja que cresce, é uma igreja... E a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, ela muitas vezes foge do padrão que nós queremos impor para a igreja. Ela foge do padrão. Essa é uma igreja que cresce, é uma igreja onde as pessoas estavam se agregando à igreja, estavam se convertendo, estavam ouvindo o Evangelho e estavam transformando suas vidas pelo Evangelho, mas era uma igreja frouxa doutrinariamente, era uma igreja fraca, mas ao mesmo tempo de pessoas composta por pessoas fervorosas, pessoas que tinham uma fé genuína, uma fé real, uma fé amorosa, uma fé que inclusive se apresentava em perseverança e em serviço e em amor aos irmãos da igreja. Então, esse contraste é interessante, porque, novamente, nós podemos contrastar com Éfeso. Éfeso é uma igreja que Jesus Cristo diz para ela: as tuas obras de hoje são menores do que as tuas obras do início. Por isso Jesus Cristo diz: volta às obras do início para Éfeso. Mas a igreja de Tiatira é uma igreja que agora, no momento em que essa carta chega a eles, é uma igreja que cresceu em relação ao início da sua igreja. Então, esse contraste é interessante, e essa experiência, tanto de Éfeso quanto de Tiatira, nos ensina que é preciso equilíbrio em ambos os aspectos. Jesus Cristo censura tanto Tiatira quanto Éfeso. Embora elas sejam contrastadas, uma é 8, a outra é 80, Jesus Cristo censura as duas, porque nós não podemos ser uma igreja que cresce numericamente, mas não tem estabilidade teológica, não tem estabilidade doutrinária, ao mesmo tempo que não podemos ser uma igreja extremamente estável teologicamente, mas que não há crescimento, que não há reflexo de transformação, não é uma igreja onde se agregam novas pessoas por meio do Evangelho. Então precisamos crescer em obras,
tanto quanto crescer em conhecimento. Enquanto Éfeso expôs os hereges, os falsos profetas, Tiatira acolheu alguns hereges e tolerou esses falsos profetas em seu meio. E aí começam os pontos fracos da igreja. Aqui está a falha da igreja, o problema da igreja. Do verso 20 ao 23, Jesus Cristo então fala o seguinte à igreja: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem de suas práticas, matarei os filhos dela e também todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, qual é o grande problema, primeiro grande problema da igreja de Tiatira? É a tolerância com os hereges. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Como eu já adiantei na introdução da mensagem, essa mulher provavelmente fazia parte da igreja. Ela muito provavelmente está ligada àquele grupo dos Nicolaitas, ou talvez dos Balamitas, que a gente já citou em outras mensagens, que são dois grupos hereges que estão envolvidos ali com essas igrejas da Ásia Menor. Não há muita informação sobre ela, mas o fato que nós podemos entender é que Jezabel não é o nome dela. Esse é um pseudônimo que é dado a ela, porque é uma referência à rainha do rei Acabe, a esposa do rei Acabe, que está citado lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, no livro de Reis e no livro de Crônicas. Tá? É a rainha do rei Acabe, que era uma rainha não judia. Ele casou com uma mulher de uma outra nação, e ela introduz sistematicamente no meio do povo de Israel. Aqui você já tem um momento de divisão dos dois reinos, reino do norte e reino do sul. Nós estamos falando do reino de Israel, o reino do norte, não mais do reino unificado. Então o rei Acabe, que é rei do reino do norte, casa-se com essa mulher chamada Jezabel. Ela começa a introduzir o culto a outros deuses no cotidiano do povo de Israel, do povo do norte. Ela começa a introduzir também feitiçaria no meio da igreja, e ela começa a introduzir esse comportamento que é contrário à lei do Senhor. Isso vai gerar uma série de problemas para o reino do norte. O reino do norte vai ter muito problema com esse sincretismo religioso. Isso está relatado lá nos livros tanto de Reis quanto de Crônicas. Convido os irmãos a lerem com calma lá. Mas o fato é que o nome Jezabel ficou associado na história de Israel como essa mulher que faz com que o povo de Israel se prostitua. E aqui a prostituição não tem a ver com prostituição sexual. A ideia aqui é que Deus falava que Israel, ao se relacionar com outros deuses, ele estaria se prostituindo, porque estaria rompendo a aliança do Senhor. Então, essa mulher aqui, embora ela provavelmente estivesse envolvida com uma espécie de incentivo aos crentes da igreja de Tiatira a participarem dos cultos a outros deuses, ainda que nesses cultos houvesse algum tipo de prostituição cultual, quando o texto fala de prostituição em relação a ela, não é que ela fosse uma prostituta, aqui é uma referência a uma prostituição espiritual. Então o que nós temos aqui é uma mulher que se dizia profetisa, que estava introduzindo sistematicamente na igreja um comportamento nocivo e herético na igreja, e os cristãos da igreja de Tiatira estavam tolerando isso. É importante perceber que o texto enfatiza e chama a atenção dizendo que ela se dizia profetisa. O texto não a reconhece como profetisa. Ou seja, é importante percebermos que o profeta precisa ser provado. Tá? No caso aqui, essa mulher se dizia profetisa porque muito provavelmente ela já havia sido reprovada como profetisa, porque as suas profecias não condiziam com aquilo que que a igreja havia recebido de revelação dos apóstolos. Então, ela se dizia profetisa, mas não era profetisa de verdade. E no que consistia o ensino dela àquela igreja? O que ela estava ensinando àquela igreja? O que ela estava ensinando àquela igreja era fazer concessões. Esse é um problema sério em todo o livro de Apocalipse. Nós citamos na semana passada que a palavra-chave para a igreja de Pérgamo era concessão, e essa é uma palavra que vai acompanhar a leitura do livro de Apocalipse. O tempo todo o Apocalipse está falando de fidelidade versus concessão, de fidelidade versus
participar de coisas, ainda que se saiba que aquilo não é próprio para o cristão. A marca da besta tem muito mais a ver com concessão a um padrão do mundo, nós vamos falar disso mais para frente, concessão a um status de vida, a um modo de vida do mundo, do que propriamente com chip implantado, com tatuagem, com qualquer outra coisa. A gente vai ver isso com calma quando chegarmos lá. Mas a marca da besta tem muito mais a ver com uma concessão que nós fazemos a um modo de vida, tá? A um modo de vida contrário ao texto bíblico, contrário à revelação bíblica, do que propriamente com essa percepção folclórica das pessoas. E essa igreja, a igreja de Tiatira, é uma igreja que já estava vivenciando essa experiência da marca da besta. Porque qual é o ensino da Jezabel aqui? Ela dizia aos cristãos: olha, meus irmãos, não tem nenhum problema vocês participarem dos cultos aos deuses das suas guildas. Afinal de contas, é o emprego de vocês. Vocês não vão perder o emprego de vocês, perder o sustento de vocês por causa de uma bobagem. A gente sabe que o ídolo não existe, a gente sabe que o apóstolo Paulo já ensinou a gente que o ídolo não é nada, a gente sabe que comida oferecida aos ídolos não foi oferecida a ninguém, nós sabemos que esses cultos, onde acontece algum tipo de ritual de prostituição, a gente pode pedir perdão depois, então não tem nenhum problema, participem. Essa basicamente era a profecia que ela estava trazendo para aquela igreja, e a igreja estava aceitando. Por quê? Porque estava com medo de perder, estava com medo de abrir mão do seu sustento, abrir mão do seu padrão de vida, do seu estilo de vida, por amor ao Evangelho. Então a justificativa que ela dava para esse ensino, de fazer concessões, dizer: não, meu irmão, vai lá, participa do culto, não tem nada a ver não, não tem nenhum problema não, isso não é pecado não, vai lá, o Senhor me disse, o Senhor revelou a mim que isso não é nenhum problema, eu estou dizendo a vocês aqui em profecia. E a igreja então participava dessas, a igreja em toda não, parte da igreja estava participando, e com isso estavam comendo das comidas oferecidas aos ídolos, conscientemente, sabendo que aquilo tinha sido oferecido ao ídolo, e ao mesmo tempo também, quando era necessário, estavam participando dos rituais de prostituição nos cultos, a fim de resguardar a sua participação na vida comercial dessa cidade. Então, o pecado dessa igreja é tolerar tanto os hereges em seu meio, quanto o comportamento pecaminoso que esses hereges ensinavam. Esse é o grande pecado da igreja de Tiatira. E aí no verso 21 e 22, o texto diz que foi dado a ela oportunidade de arrependimento. O verso 21 vai dizer que Deus deu oportunidade para Jezabel se arrepender. Jesus Cristo deu oportunidade para Jezabel se arrepender, mas ela insistiu em seu comportamento pecaminoso. Provavelmente ela foi confrontada, talvez até mesmo por João, lembrando que João atuou nessas igrejas, naquela região da Ásia Menor, ele atuou como pastor, atuou como missionário naquela região. Ela provavelmente foi confrontada várias vezes por líderes da igreja, por pessoas que, de alguma forma, estavam preocupados com aquele comportamento dela, e ela insistentemente dizia que ela não ia se arrepender, porque ela não tinha do que se arrepender. E o texto nos diz uma coisa muito dura e uma coisa muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção para isso, quero que você preste muita atenção. Jesus Cristo disse para ela: Jezabel, eu te dei tempo e você não se arrependeu. Agora eu estou te dando juízo. Eu estou decretando o seu juízo. E aqui isso nos chama a atenção para um ponto importante. Nós temos uma ideia popular solta no nosso meio, na nossa sociedade, que nós temos até o nosso último segundo de vida para arrepender dos nossos pecados. E nem sempre é assim. Nós não sabemos se todos nós teremos até o último segundo de vida para arrepender dos nossos pecados. O texto diz que essa mulher não teve. O texto diz que essa mulher teve várias oportunidades de arrependimento e ela não aceitou nenhuma dessas oportunidades. Ela rejeitou essas oportunidades. E ao rejeitar essas oportunidades, o tempo de arrependimento para ela encerrou. Jesus Cristo disse: não tem mais tempo de arrependimento para você. Eu não vou mais ouvir o seu arrependimento caso você venha atrás de mim dizendo que se arrependeu. O tempo se fechou, o prazo que eu te dei acabou. Isso é importante chamar a nossa atenção, porque se nós vivermos deixando para o último momento, achando que lá no leito de morte nós teremos a chance de arrepender dos nossos pecados, talvez, é possível, existe uma possibilidade de você não ter mais tempo, não ter mais oportunidade de arrependimento.
Isso deve chamar a nossa atenção, isso deve nos preocupar, isso deve, inclusive, nos inflamar no sentido de pregar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que têm esse tipo de comportamento, para que eles entendam. O texto bíblico é claro. Não tem oportunidade para todo mundo até o último dia de vida. É possível que as oportunidades para você estejam acabando, o tempo de arrependimento esteja acabando. Por isso, nós precisamos nos atentar a esse tipo de informação que o texto nos dá, porque isso nos traz uma preocupação maior e nos traz uma necessidade de anúncio do Evangelho e que as pessoas estejam conscientes. Você não tem todo o tempo do mundo para se arrepender. É possível que o prazo dado por Jesus para você já tenha se esgotado. Por fim, nós temos ali no verso 22 e 23 o juízo de Cristo. Cristo deu tempo de arrependimento para ela ignorou e a sentença foi decretada. Jesus Cristo disse: farei com que ela adoeça. Cristo condena então Jezabel a uma sentença que ela ficaria de cama, doente e morreria. Tá? E aí também os seus filhos e seus seguidores também morreriam. Os seus filhos aqui é uma referência aos seus seguidores, não seus filhos biológicos. Tá? A ideia aqui são os seus seguidores. Então aqui é provavelmente um jogo de palavras. Tá? Prostituição, cama, doença, pecado. Tá? Aqui é um jogo de palavras no texto em que Jesus Cristo diz: eu vou te deixar de cama porque você está prostituindo o meu povo, né? Onde a prostituição ocorre, né? O ato de prostituição normalmente é na cama. Então, nesse sentido, Jesus Cristo diz: assim como você levou a minha igreja a prostituir-se, eu levarei você ao leito de morte, a doença lhe deixarei na cama. E aqui há um ponto interessante. Jesus Cristo diz: matarei os seus filhos. Nós muitas vezes estamos acostumados com Jesus Cristo da manjedoura. Jesus Cristo bebê, Jesus Cristo amoroso, Jesus Cristo de vinde a mim todos vós que estáis cansados, tomai do meu jugo, o Jesus Cristo que fala de oferecer outra face. Mas o texto de Apocalipse, como nós cantamos, mostra não mais a face do cordeiro, mostra a face do leão. Quando o texto de Apocalipse apresenta Jesus Cristo como leão vitorioso, ele não está mais apresentando aquele que veio para obedecer, mas vem agora para julgar. E Jesus Cristo, quando vem para julgar, vai julgar com força, com poder e com rigor. Jesus Cristo mata. Em Apocalipse, não uma única vez, mas várias vezes ao longo do texto, Jesus Cristo decretará a morte de pessoas e dirá: vocês que se opuseram a mim, morrerão. Os meus inimigos, mais para frente nós vamos ver, ele diz que os meus inimigos eu pisarei no lagar. O lagar é o local onde se pisa as uvas para fazer o vinho. Eu pisarei, eu esmagarei os meus inimigos e o sangue dos meus inimigos encherá os lagares a ponto de inundar toda a região. É Jesus Cristo. Então, não brinque com Cristo. Não brinque com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta em Apocalipse como um rei vitorioso, um Senhor poderoso, que vem para julgar com força e com retidão, e não tem conversa. Jesus não alivia. Os seus inimigos serão destruídos. Todo aquele que se opôs a Jesus Cristo, todo aquele quem comigo não ajunta espalha, aquele que não é comigo é contra mim, esses que são contra Cristo serão esmagados, serão eliminados, serão fulminados pelo Cristo, serão destruídos pelo Cristo, porque ele não brinca, ele não está dando advertências aleatórias, as suas advertências são poderosas, são reais. Ele vai dizer ainda que os opositores morrerão por conta do decreto que ele havia dado. Então ele vai dizer ainda mais para frente, dizer para a igreja que todas as igrejas saberiam que ele é aquele que tudo vê. Ou seja, o que ele está querendo dizer para a igreja de Tiatira e dizer para nós é: não adianta vocês fingirem que estão se arrependendo, porque eu decretei o juízo a Jezabel. Então, agora que eu sei que Jesus Cristo decretou o juízo a Jezabel, eu vou fingir que me arrependi, vou tentar fazer as coisas escondidas, vou tentar não mais me envolver com essas pessoas, mas continuar no meu comportamento pecaminoso. Jesus Cristo diz: esses que se prostituíram com Jezabel, se não se arrependerem, eu matarei também, eu eliminarei também. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que tudo vê. Não adianta esconder nada de mim, não adianta fingir que você é algo que você não é, porque dos olhos, como chamas de fogo, nada se esconde, ele sabe de todas as coisas. Ele, por fim, termina dizendo que retribuirá cada um segundo as suas obras.
aqueles que fazem o mal receberão o mal, ou aqueles que fazem o bem receberão o bem. No verso 24 e 25, nós vamos então ao encorajamento aos fiéis, porque todos aqueles que se mantêm fiéis a Jesus Cristo recebem uma recompensa, eles recebem um encorajamento para se manterem fiéis e receberão recompensas pela sua fidelidade. O verso 24 diz: mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos que não seguem esta doutrina, e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Então Cristo adverte a sua igreja, a igreja de Tiatira, especialmente aqueles que ainda não se seduziram pela conversa de Jezabel, aqueles que ainda estão ali titubeando, dizendo: olha, prestem atenção, vocês que ainda não se seduziram, mantenham-se firmes, porque eu não vou exigir de vocês mais do que eu já estou exigindo. Eu não vou exigir mais do que eu já estou exigindo de vocês. Antes, um pequeno parêntese, quando ele fala aqui conhecer as coisas profundas de Satanás, muito provavelmente é uma ironia, porque essa profetisa dizia provavelmente que conhecia as coisas profundas de Deus, né? Ela estava anunciando as coisas profundas de Deus, mas na verdade ela estava anunciando as coisas profundas de Satanás, porque a informação que ela trazia à igreja, a profecia que ela trazia à igreja, não representava a vontade de Deus para a igreja. Então o texto aqui tem um tom irônico da parte de Cristo, dizendo: ó, vocês que ainda não se encantaram com essas informações profundas, que na verdade são de Satanás, tá? Vocês prestem atenção, mantenham-se fiéis, porque eu não colocarei sobre vocês outra carga. Essa aqui é uma referência, se você lembra do texto de Apocalipse, texto de Atos, lá Atos capítulo 15, quando tem o concílio de Jerusalém, os discípulos se reúnem ali para discutir a questão de como é que os não-judeus seriam integrados à igreja, né? Se eles deveriam se circuncidar, guardar as questões judaicas. O concílio decide duas coisas, olha, não, eles não precisam fazer todos aqueles ritos, a única coisa que nós exigimos deles, o único peso que nós colocamos sobre eles é de não comer comida oferecida a ídolos, não comer comida afogada em sangue, né? E guardar-se da prostituição. Esses eram os 3 pesos que eram exigidos dos não-cristãos. Peso aqui é no sentido de resposta, no sentido de responsabilização, de responsabilidade dentro daquele projeto que é a igreja. Então Jesus Cristo diz para a igreja de Tiatira: eu não vou exigir de vocês uma outra carga. A única carga que eu vou exigir de vocês é perseverança e fidelidade. Porque perseverança e fidelidade por si só já é uma carga muito pesada. Cristo sabe que não é fácil ser crente. Cristo sabe que não é fácil manter-se fiel em um mundo que está constantemente nos seduzindo a ser infiéis. No mundo que está constantemente nos induzindo e nos dizendo: não tem nada a ver. Não tem problema. Não é problema. Deus entende. Deus sabe do que acontece no seu coração. O importante é ser feliz. Você precisa experimentar todas essas coisas, não se arrependa disso. Inclusive tem aquela frase que algumas pessoas gostam de dizer: eu só me arrependo do que eu não fiz. Esse é um contrassenso, ninguém pode se arrepender do que não fez. Se você não fez, é impossível se arrepender. E além de ser um contrassenso, é de uma arrogância tamanha, como se a pessoa tivesse acertado em absolutamente tudo o que fez, a ponto de não se arrepender de alguma coisa. Então, nesse sentido, as pessoas, a sociedade, o mundo, o status do mundo está sempre tentando nos seduzir a fazer aquilo que atende à nossa necessidade pessoal, quando Cristo diz a nós: mantenham-se fiéis a mim, porque o que eu tenho para vocês é superior a isso que vocês estão mendigando nesse momento, como nós falamos semana passada em relação à igreja de Pérgamo. Vocês estão se contentando com migalhas, quando na verdade eu estou oferecendo a vocês o maná que desce do céu. Quando na verdade eu estou oferecendo a vocês o acesso à grande festa, vocês estão se contentando com essas pequenas coisas na vida de vocês, esses pequenos detalhes na vida de vocês. Perseverança e fidelidade já é um peso suficiente para carregarmos. Não é fácil nos manter fiéis a Cristo. O mundo está sempre tentando nos seduzir. Por isso vem o desafio e a recompensa para os vencedores, versos 26 e 28. Ao vencedor é o que continuar, e aqui o sentido de continuar é guardar, tá? Ao que continuar é o que guardar as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, também lhe darei a estrela da manhã. Ao fiel, que a Bíblia chama de vencedor, preste atenção, a Bíblia não diz que o cristão, o fiel, o verdadeiro fiel, é um tipo de vencedor, ele é o vencedor. No texto bíblico, o vencedor é aquele que se mantém fiel, é o cristão, o verdadeiro cristão manter-se-á fiel, porque não é o cristão que se mantém fiel pelas suas próprias forças, ele se mantém fiel porque o Espírito Santo, Cristo mesmo, nos conduz em fidelidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter a consciência de que nós não podemos fazer nada, nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. Então, ao fiel, ao vencedor, Cristo promete recompensas. Cristo promete participação no seu governo e na autoridade que ele recebeu do Pai. Ao longo de todo o texto bíblico, no Antigo Testamento, já no Novo Testamento especial, há uma ênfase muito forte na participação da igreja no governo messiânico de Cristo. Nós vamos ver mais para frente, quando estivermos estudando a questão do milênio ao longo do livro, em que momento esse governo messiânico está acontecendo. Se ele já está acontecendo, se ele ainda vai acontecer, se ele acontecerá antes da tribulação, depois da tribulação, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Mas o fato é que, constantemente, o texto bíblico está afirmando: os fiéis, aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, terão participação no governo messiânico de Cristo. Receberão autoridade, uma autoridade que será sobre a criação como um todo. Então, Jesus Cristo, por exemplo, ele diz que os humildes herdarão a terra, e quando ele diz que os humildes herdarão a terra, lá no Sermão do Monte, ele está dizendo: os humildes terão domínio e soberania sobre a criação. Sobre a criação, por isso herdarão a terra. Não tem a ver apenas com a ideia de terra prometida. Terra prometida no linguajar messiânico, no linguajar de Cristo, é novos céus e nova terra, é a terra regenerada, onde os fiéis terão autoridade sobre a criação, como era para ser desde o início, como Adão foi convocado a exercer essa autoridade, mas caiu. Jesus Cristo também diz que os discípulos julgarão as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo diz que os discípulos, e em Apocalipse nós veremos isso, nós veremos que em uma das visões de João ele verá 12 colunas, que são os 12 discípulos que julgarão as 12 tribos de Israel. Ou seja, aqueles 12 discípulos que se mantiveram fiéis até a morte, tá? E aqui os 12, os 11 originais mais Matias, tá? Provavelmente Paulo não está incluso nessa história aqui, a gente vai ver isso mais para frente, mas o fato aqui é que os 12 discípulos que foram fiéis e morreram, todos eles, à exceção de João, morreram por amor ao Evangelho, foram martirizados. Esses que mantiveram fiéis até o fim, receberão a autoridade de Cristo para eles mesmos julgarem as 12 tribos de Israel. Eles dirão se as 12 tribos de Israel fizeram a vontade de Deus ou não. Preste atenção, esse tipo de linguagem é linguagem bíblica. Outra coisa que o texto também nos diz, o apóstolo Paulo nos diz aos Coríntios, lá, quando ele fala aos Coríntios, que nós cristãos, nós os fiéis, nós os vencedores, julgaremos os anjos. Nós teremos autoridade para julgar os anjos. Então, nesse sentido, quando Cristo diz que aquele que se mantém fiel receberá autoridade da parte dele, que recebeu toda a autoridade, isso nos traz essa compreensão de que a fidelidade a Cristo tem retribuição, tem recompensa, e é uma recompensa superior a qualquer outra coisa que nós possamos experimentar em vida. Então, a igreja que permanece fiel, amando e servindo, terá parte no governo real escatológico de Cristo. Por fim, ele fala também que dará a estrela da manhã. A estrela da manhã é o planeta Vênus, né? É a primeira estrela que aparece na noite, é também a última estrela que aparece na manhã, logo cedo, né? Quando o dia está raiando, é a última estrela que some do céu, porque então se tinha a ideia de que ela era a estrela mais brilhosa de todas, e porque ela era mais brilhante, a mais brilhosa, ela era mais poderosa que as outras. Então, dentro da cultura greco-romana, Vênus está associado à soberania, a poder, a domínio. Então, Jesus Cristo diz: olha, a vocês que estão perdendo o poder de vocês dentro das guildas comerciais, perdendo a capacidade financeira, perdendo o direito ao acesso, muitas vezes, ao alimento, por amor a mim, a vocês eu darei toda a autoridade, toda a soberania.
todo o poder sobre todas as coisas. Eu darei a vocês a estrela da manhã, que simbolizava a soberania. Cristo afirma que os cristãos que estavam abrindo mão de tudo, do status e de bens materiais por amor ao Evangelho, receberiam toda a soberania de Cristo. Quero fazer agora, para finalizar, algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero chamar a sua atenção é que cristãos não podem frequentar qualquer tipo de lugar. Nós temos, às vezes, uma falsa compreensão de que, porque tudo nos é lícito, então nós podemos fazer qualquer coisa. Mas o que o texto bíblico deixa claro para nós é que tem lugares que o cristão não deve colocar os seus pés. Existem ambientes com os quais o cristão não deve se envolver. Existem estruturas de trabalho com os quais o cristão não deve se envolver, porque elas, por natureza, são corruptíveis, são corrompedoras e corromperão o próprio cristão. Por isso ele deve se afastar desse tipo de ambiente. Ele não deve frequentar esse tipo de ambiente, ele não deve participar desse tipo de ambiente, mesmo que o seu sustento e o seu ganha-pão estejam em risco. Ele deve confiar que Jesus Cristo há de sustentá-lo, há de abrir outras portas. Então, muitas vezes nós somos confrontados com a ideia de que determinado tipo de emprego que me impede de participar da vida cotidiana da igreja, da vida costumeira da igreja, é uma porta aberta por Deus para me abençoar. Nem sempre, meu irmão. Talvez, muito provavelmente, você deva abrir mão desse tipo de coisa, porque se você está sendo enviado a um ambiente em que você será impedido de participar da vida cotidiana da igreja, provavelmente isso não lhe fará bem. Você também deve olhar que tipo de local você está frequentando, apenas com a ideia de que, não tem nada a ver, eu estou participando culturalmente deste ambiente, desse tipo de local, esse tipo de estrutura. Nós devemos pensar bem, porque qual era o dilema da igreja de Tiatira? O dilema da igreja de Tiatira é, não dá para frequentar as reuniões das guildas, porque toda reunião da guilda ou termina em adoração a um Deus específico, e nós somos obrigados a comer a comida oferecida àqueles ídolos, ou vai acabar em algum tipo de orgia cultual, e nós seremos obrigados a participar daquilo, e é óbvio, quando eu estiver lá, meus olhos me seduzirão, os meus desejos me seduzirão, e eu acabarei não tendo forças para resistir, e participarei daquela situação. Esse era o dilema da igreja. Então, o que a igreja está fazendo? Não vamos participar, mas se nós não participarmos, nós vamos perder o nosso espaço, nós seremos expulsos das guildas, nós não teremos condições de nos manter, de nos sustentar, de manter a nossa vida, de ter o nosso próprio ganha-pão. Ainda que o emprego deles estivesse em risco, Jesus diz, confiem em mim, mantenham-se fiéis a mim, não tolerem esta profetisa falsa entre vocês, porque ela está encaminhando vocês a fazer algo que eu não aprovo. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Se os nossos empregos nos levam a pecar, devemos abrir mão desses empregos por fidelidade a Cristo. Se os ambientes que nós frequentamos nos levam a pecar, nós devemos abrir mão de participar desses ambientes, a fim de mantermos fiéis a Cristo. Lembrando que este era o desafio de Tiatira, esse ainda é um desafio para a igreja nos tempos modernos. Terceira aplicação que eu gostaria de fazer aos irmãos, a partir do texto, é que uma igreja precisa ser fiel doutrinariamente e amorosa. Não basta ser apenas uma igreja que se mantém fiel à doutrina, se mantém rígida em relação aos falsos profetas, ela precisa ser uma igreja amorosa. Ela também não pode ser só uma igreja amorosa e ser frouxa doutrinariamente. É necessário ter maestria em ambos os lados. É necessário ter excelência em ambas as circunstâncias. Nós precisamos amar aos nossos irmãos, amar ao próximo, demonstrar o amor de Cristo a todas as pessoas e também nos manter fiéis doutrinariamente àquilo que nós recebemos dos apóstolos e, consequentemente, recebemos de Cristo. Quarta aplicação que eu quero tirar do texto para as nossas vidas é que não devemos tolerar aqueles que tentam deturpar o caminho do Senhor. Nós já comentamos sobre isso em algum outro momento, nas mensagens anteriores, mas nós vamos retomar isso hoje e constantemente retomaremos, porque esse é um ponto de Apocalipse. Esse é um ponto que constantemente volta à tona em Apocalipse. O crente deve ter uma prática de tolerância zero com a heresia. Tá? Tolerância zero com a heresia. Lembra daquele personagem do programa humorístico, Tolerância Zero? Então, basicamente, o que a gente deve ter
é uma atitude de tolerância zero com a heresia. E como é que nós sabemos quando uma heresia está sendo anunciada a nós? Conhecendo o texto bíblico. Por isso nós precisamos nos esmerar nas disciplinas espirituais. Leitura bíblica, estudo bíblico, oração, comunhão com a igreja. Para saber o que de fato está sendo nos anunciado. Nós temos a tendência nos tempos modernos de tolerar muitos hereges em nossos meios. Inclusive por conta da ideia de que não, ele é irmão. Irmão nada. O texto bíblico diz que Jezabel não era irmã da igreja. Tanto é que Jesus Cristo diz a ela, eu te dei tempo para se arrepender, você não se arrependeu e eu vou te condenar. Eu já te condenei. Eu vou te matar, vou matar os seus seguidores, porque eu dei tempo a vocês se arrependerem e vocês não se arrependeram. O texto bíblico nos diz que nós devemos ter tolerância zero com os hereges, tolerância zero com o ensino falso, com o ensino daquilo que não está próximo às Escrituras. E nós estamos vivendo tempos em que é popular, é pop ser crente, então nós estamos cheios de igrejas midiáticas, estamos cheios de igrejas televisivas, cheios de igrejas via internet, né, pessoas ouvindo todo tipo de pregador, tem muito pregador mequetrefe em Instagram, em YouTube, ensinando bobagem, e tem crente consumindo essas bobagens, achando que é palavra de Deus para a sua vida, quando não é. Na verdade, é falso profeta ensinando a você, falando palavras de carinho, palavras de conforto ao seu coração, não falando de pecado, não apresentando o comportamento pecaminoso, mas com aquelas palavras do tipo, não, você é tudo que importa, você é a coisa mais importante para Deus, você é o objeto de toda a vontade de Deus, como se o mundo girasse ao seu redor, quando o texto bíblico nos diz que o mundo não gira ao nosso redor, o mundo gira em retorno de Cristo. Cristo é o centro da criação. E muitas vezes, pregadores midiáticos, pregadores de Instagram, pregadores de YouTube, estão aí com uma mensagem massageadora de egos, quando na verdade não se fala de pecado, não se fala de confronto de comportamento, e aí nós temos crentes que têm uma vida totalmente depravada, mas que domingo vão para a igreja, levantam as mãos, cantam músicas e se dizem cristãos. Nós devemos ter uma vida, um comportamento de tolerância zero com todo aquele que tenta deturpar o caminho do Senhor. Quando alguém prega alguma coisa que começa a soar estranho, nós devemos dizer, isso não é parte do texto bíblico, eu fecho os meus ouvidos para essa bobagem, eu estou analisando e julgando este profeta e estou olhando pelo texto bíblico que o que ele está dizendo é bobagem. Agora, como é que você vai saber fazer isso? Conhecendo o texto bíblico, estudando o texto bíblico. Agora, não adianta você achar que vai conseguir fazer isso sem participar de escola bíblica, sem participar dos cultos, sem estudar a Bíblia em casa, sem participar da vida cotidiana da igreja. Não se aprende a vontade de Deus que está revelado no texto bíblico por osmose. Deus nos deu um texto bíblico escrito, ou melhor, um texto revelacional escrito, porque no mínimo Ele queria que nós fizéssemos o esforço de ler esse texto. Não adianta você abrir a Bíblia em casa no Salmo 91, que o conteúdo não vai brotar pelo ar e entrar na sua cabeça. Você precisa ler o texto bíblico e entender o que o Salmo 91 diz para a sua vida, o que o Salmo 23 diz para a sua vida, o que outras passagens famosas do texto bíblico dizem para as nossas vidas. Portanto, nós devemos ter uma conduta de tolerância zero com todo aquele que deturpar o caminho do Senhor. Quinta aplicação, nós devemos evoluir na nossa carreira cristã. Nossas obras de hoje devem ser maiores que as obras do começo. Às vezes eu faço uma brincadeira e gosto de dizer aos irmãos que nós não somos espíritas, mas nós acreditamos em evolução. Tá? Nós acreditamos em evolução. O cristão não é espírita, mas ele acredita que a vida do cristão, do começo da sua carreira cristã, não pode ser a mesma 10 anos, 12 anos depois, 15 anos depois. Você precisa evoluir na sua caminhada de fé. Você precisa ser um melhor cristão, mais conhecedor da palavra de Deus, à medida que você caminha nessa jornada de fé. Agora nós temos uma série de cristãos que estão há 15, 20 anos num platô espiritual, não conhecem absolutamente nada, não estudam, não se aprofundam, acham que vão aprender por osmose, acham que vão aprender com pílulas que eles ouvem um dia sim, outro dia não, e então você vai continuar do mesmo jeito. Lembre-se que Éfeso, Deus olhou para Éfeso, Cristo olhou para Éfeso e disse, as suas obras de hoje são piores que as obras do passado. E ele estava censurando aquela igreja.
Ao passo de que a igreja de Tiatira, ele elogia dizendo, as suas obras de hoje são maiores que as suas obras do passado. Então nós cristãos devemos ter uma carreira de crescimento, tá? Nós devemos crescer, nossas obras de hoje, aquilo que nós fazemos como vida cristã, aquilo que vivemos como cristãos, hoje deve ser superior ao que vivemos 10 anos atrás, 1 ano atrás, ou quanto tempo faz que nós nos convertemos. Por isso você deve buscar esse tipo de autoanálise. Hoje eu sou mais semelhante a Cristo do que era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ou eu estou a mesma coisa? Ou talvez tenha até enfeiado mais, né? Estado mais longe da imagem de Cristo. Então, devemos pensar nisso também. Sexta e última aplicação, Cristo há de julgar a todos e nada passará escondido dele. Ele é aquele que tudo vê, portanto, não adianta fingir ser crente, não adianta fingir ser igreja, ou você é ou você não é, e Cristo sabe quem é e quem não é. Cristo é aquele que tudo vê, é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, dele nós não escondemos absolutamente nada. Então, digo a você mais uma vez, pare de fingir que é crente. Se você quer ser crente, viva uma vida de crente. Não adianta você achar que esconde de mim, esconde de outros pastores, esconde de outras lideranças. Você pode passar uma vida inteira escondendo da sua liderança, da sua igreja local, mas de Cristo você não esconde. Então você periga chegar no dia do juízo final e ouvir da boca de Deus, aparte-se de mim porque eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu nunca ouvi falar do seu nome. Aí você vai dizer, mas eu fiz parte da igreja, fulano de tal, fui membro desde tantos anos, participei da liderança, fui presidente, vice-presidente, fui isso, fui aquilo outro, fui professor de classe. Ele vai dizer, e daí? Não conheço. Você nunca viveu uma vida digna de quem foi de fato convertido? Nunca viveu uma vida que desse provas de conversão? Não te conheço. Dos olhos de Cristo nós não podemos esconder absolutamente nada. Cristo é aquele que tudo vê. Por isso, não adianta fingir ser igreja. Ou você é, ou você não é. E ainda é tempo de se arrepender. Não deixe para a última hora. Lembre-se que a Jezabel foi dado tempo para arrependimento e ela desperdiçou. Não faça como ela, não desperdice o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, finalizo com o verso do texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco. Ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações, na nossa dificuldade de entender que essas palavras são reais. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e às vezes tem até uma relação meio folclórica com ele, achando que isso é apenas um conto, algo distante, algo que talvez só vai acontecer daqui a muito tempo. Mas tua palavra diz que a volta do Senhor será como a chegada do ladrão, que a gente não sabe quando vai acontecer e quando a gente menos esperar vai acontecer. Ao mesmo tempo, também nós temos exemplos como esse, o de Jezabel, essa mulher, esse pseudônimo usado para ela, que recebeu diversas reprimendas, que houve tempo para arrependimento e ela insistentemente não arrependeu, e o Senhor simplesmente disse para ela que o tempo dela de arrependimento havia acabado. E nós, às vezes, temos um comportamento meio senhores da nossa vida, ou senhores da eternidade, achando que nós teremos todo o tempo do mundo. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mudar esse tipo de pensamento, ajuda-nos a de fato hoje, não amanhã, não mais tarde, mas agora, reconhecer as nossas falhas, arrepender dos nossos pecados, confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos de fato ouvir da boca do Cordeiro, vinde a mim, os benditos do meu Pai, e não ouvir da boca do leão, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês, vocês estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações. Tem misericórdia de nós. Fala conosco nessa noite. Converte quem precisa ser convertido. Transforma quem precisa ser transformado. Abre os ouvidos de quem precisa te ouvir. Que quem precisa ouvir o Espírito nessa noite ouça, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Amém, meus irmãos.